Muito bem, vamos ver médicos aqui. Vamos ver se tem médicos aqui hoje. É sempre importante perguntar. Você, sua esposa te entregou. Qual a sua área na medicina, amigo? Oi? Cirurgia geral? Caralho, mas você faz mesmo a cirurgia? Eu tenho um cagaço de você, mano. Que é geral, é impossível que você saiba de tudo, Existe especialização, né, mano? Você já procurou um menisco num cérebro alguma vez? Mas você faz de tudo mesmo? Tudo? Oi? Não, valeu. É que, na verdade, mano, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Eu fiz uma redução de pênis e botei na barriga. Pô, que vacilo, mano. Ainda bem que ele não me viu pelado, eu ia sugerir várias outras. Caralho, mas geral dá um cagaço, né, mano? Vai operar o seu cérebro. Quem? O especialista neuro? Não, o geral. O cara faz tudo. Você fala o quê, morfina? Aí você acorda falando, mano, inglês. Da hora, mano. Como é que você chama, doutor? Ramon, muito legal. Prazer, Ramon. Outros médicos aqui, vamos ver mais médicos. Você, amigo, qual a sua área na medicina? Clínica médica? O que faz? Tudo? Cirurgia também? Não, então não é tudo. Você só diagnostica e aí você decide. Você fala, mano, tem cara de cuzão, vou mandar pro cirurgião geral. O cara morre na hora. Doutor Ramon, mano. Quem mais ali atrás? Outro médico. Qual a sua área? Ortopedia. Olha, ortopedia. Também precisamos de você, hein, mano. O joelhinho já tá dando uma falseada aqui que tá foda. Vou fazer uma consulta. A minha mãe tá com 82 anos. E tá doendo pra caralho. Você acha que ela deve operar? 82, botar uma prótese? Opera. Hã? Opera, né? O cara é meio foda-se mesmo. Opera, foda-se. Ah, da hora, gostei, obrigado. Eu faço umas consultas de graça, é por isso que eu pergunto. Tem nada a ver com o show isso aqui, vocês vão ver. Eu já perguntei que hormônio eu tomo, eu vou vendo, né? E, pô, já poupei uns 500 pau aqui com a pergunta dele. Já temos uma terceira opinião. Que a gente está decidindo se opera minha mãe, aí eu vou conversar com meu irmão amanhã. Falei, então, um cara no show falou pra operar. Da hora, qual hospital você trabalha? Trabalho na rede pública do BR. É, não conta. Melhor deixar minha mãe com dor. Deixa quieto, mano. Não, sacanagem, são os melhores médicos, mano. Pô, rede pública, né? Os caras que operam sem instrumento, velho. O cara opera você com uma tesoura e um compasso. Quando tem o compasso? Geralmente eles abrem na mordida, só pra... Faz um xixi pra cicatrizar. Da hora. Críticas construtivas. Vamos ver. Temos alguma profissão diferente aqui hoje? Profissões diferentes, vamos ver. Aqui, o que você faz, amigo? Sou diplomata. Eita, porra, que da hora, mano. Diplomata, cara com o braço quebrado. Não funcionou sua diplomacia, hein? Como é que é? O que você fez aí? Vai falar com o ortopedista. O que aconteceu? Caiu da moto. Tomara que tenha sido na motociata. Não, tô brincando. O cara é um cuzão, polariza. É brincadeira, porra. Mas você caiu da moto, lógico. Você é diplomata, caralho, não é motoboy? Você tem que andar naqueles carros lá, mano. Grandão, os corolão. Aí você foi dar uma de iFood, mano. Da hora. E qual que é a tua área?
Eu fiz essa faculdade aí, mas não estudei nada, viu? Passei com 5. E me fala uma coisa, mas você trabalha onde? No Itamaraty, mas existe uma área específica ou diplomata de tudo? Bom, minha área é negociação de serviços. Serviço de transporte. Aéreo, marítimo. Olha, mano, o maluco é da Infraero. O cara faz a limpeza na Gol e meteu o diplomata. Ah, da hora demais, mano. Prazer te ter aqui, viu, mano? Muito legal, muito legal. Vamos ver, tem policiais aqui hoje? Policiais. Algum policial? Você, qual que é a sua área da polícia? Polícia Militar. Polícia Militar, você que deixou os caras entrar no Congresso. Foi você? Entra aí, galera, entra aí. E o diplomata na moto. Valeu! O diplomata caindo da moto, mano. Não, sacanagem. Muito legal, mano. Polícia Militar, da hora. O mundo tá esquisito. Tá esquisito, velho. Juro, eu tava em casa de boa. Falei, Alexa, toca MC Guimê. Ela falou, nem fudendo. Não entendi o porquê. Só sei que, mano, caralho, pô, deu tanta merda na Globo que os caras da Fazenda falaram que baixaria. O que aconteceu ali, velho? Mas não, viagem, né, porra, o MC Guimê. Pô, o cara que tava mais bem cotado ali na casa, né, parece, ele aparecia toda balada, mano, a rede social falava, cara, esse moleque é mó da hora, falando mó bem da esposa, tipo, as minas rebolando até o chão, cara, mano, minha mina é foda, minha mina é mó da hora, minha mina é foda, minha mina é mó da hora, toda balada, minha mina é do caralho, minha mina é mó da hora, entrou a mexicana é mó da hora. O que foi essa mexicana, mano? A mina entrou, parecia uma tequila, né, do México, fudeu a cabeça dos caras, os caras ficaram malucos na menina, cara. Cara, os caras viraram uns animais, mano. Porra, o cara de sapato, o cara lutou. Primeiro, o apelido é meio foda, né, mano? Deve ser foda o cara se relacionar na balada. Prazer, cara de sapato. As minas, valeu, você pisou na merda, vai. Os caras, mano, porra, alucinaram ali, né, cara? Eu ia falar um monte de merda pra esses caras, falar, mano, puta baixaria, absurdo que eles fizeram, né, mano? Só que aí eu lembrei que eu bebi e fiz uns bagulho no Catar. Não foi desse nível, mas não foi bom também. Eles foram expulsos do BBB, eu quase fui expulso de um país. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso que aconteceu no BBB, que é a harmonização facial exagerada do Fred. Aquilo ali não é harmonização, mano. Aquilo ali é um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Porque o rapaz exagerou, mano. O cara parece um Uno, porra. Porque eu acho que a gente tem que, sabe, pesar. Até quando a gente vai fazer esses procedimentos assim? Será que precisa? Será que esse cara era zoado pra fazer o bagulho dele? Porra, tem uma galera, né, mano? Esse dia eu tava vendo também numa reportagem o Marrone, mano. O Marrone fez um procedimento ali, cara. Ele ficou parecendo o Slap do Goosebumps. Vocês viram o bagulho? Parece que ele foi numa clínica fazer uma plástica assim, e ele marcou com a reportagem, acho que fazia parte da permuta. É feio rir disso, eu sei, mas desculpa. E aí, mano, a repórter tava assim, vamos ver agora como ficou a cara do Marrone. E aí, mano, o cara virou e fez assim... Com a puta cara de, mano, boneca da porra, toda puxada. Eu falei, caralho, mano. E a repórter, nossa, ficou muito bom, hein? Impressionante essa cirurgia que você fez de hemorroida. Não, é minha cara. Ela, eu tava brincando. Eu não achei que era o cu, não. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que a nossa sociedade fica em busca da perfeição estética, sabe, mano? E tem que ter um limite.
Eu acho, sabe? Eu, por exemplo, cara, eu sou de uma geração que isso começou a acontecer e me assustou. Eu lembro, eu tinha uns 20 anos, tava numa balada, né, solteirão e tal. Aí fiquei com uma menina, né, linda, né, tal, não sei o quê. E aí me animei, sabe? Comecei a me empolgar, fui botar a mão na bunda, assim. Ela falou, não pega aqui não. Eu falei, por quê, moça? Ela falou, não, porque eu fiz uma cirurgia, botei silicone aqui. Eu falei, caralho, perdão, moça, acho que nem era pra você sair, mas tá bom. Aí fui beijando, me empolguei, fui pegar aqui, assim, ela, não bota aqui não. Eu falei, o que aconteceu, moça? Ela falou, não, eu botei silicone aqui, vai me zoar os pontos. Eu falei, caralho, essa mina é um munhá, porra. Aí continuei beijando a mina, assim, né? Aí fui beijando, uma hora eu me empolguei, falei, quer saber? Botei a mão aqui. Ela falou, não bota a mão aqui não. Eu falei, por quê? Ela, porque eu sou o Carlos. Muito procedimento. Professores, cadê vocês, os professores? Você dá aula do quê, moça? Inglês. Pô, mas você é mó nova, cara. Quantos anos você tem? 20? Você não sabe inglês, você só quer dinheiro para comprar droga. Você explora as crianças. Ah, o namorado, é isso aí. Caralho, a professora mais nova do mundo, mano. Que legal, você dá aula para quantos anos de inglês? Cara, olha, mano, a menina se enganou. Mas você morou lá alguma coisa? Com quanto? 7 anos. No FISC, né? Sacanagem. Você, moça, dá aula do quê? Alfabetização, pros bebês. Caralho, uma técnica, né? É, bebê. Ah, não. Tem uns caras mais velhos. O Lula, né? Também, porra. Olha, ele faz piada com todo mundo, as pessoas descobrindo. Olha ali, você dá aula do quê, amigão? Geografia. Geografia, da hora. Para quantos anos? De 11 a 15. Ah, as capitais, né? Ou tem clima árido, semiárido. Puta, achava uma bosta isso. Até hoje eu não sei. Difícil pra caralho, né, mano? Uma vez eu respondi que o clima árido é onde tem ar. Falava umas merda aí. Cara, isso é burro. Da hora, professor. Quem mais? Oh, aliás, 15, quantos anos? De 11 a 15 anos. De 11. Ah, é uma idade meio. É o começo da bronha, né, amigão? Já pegou algum moleque fazendo. Oi? Você tá me zoando. Conta um pra nós do Marquinhos. Você tava dando aula e o maluco... Tava meio frio, aí o moleque pegou, tirou a blusa, botou em cima da perna dele, assim... Sofisticado. Do nada a mão dele sumiu, assim, ficou aqui. Como é que é? Peraí, ele tava com o blusão aqui. Botou o blusão aqui. Ah. Tinha passado uma tarefa pra fazer, aí do nada ele parou de escrever e botou a mão aqui e ficou assim, ó. Ah, você viu a mãozinha pra cima, né? O que você fez? Eu cheguei, fiquei do lado dele e fiquei esperando ver se ele ia terminar. Olha, que cara tarado. Você me assustou agora, né, mano? Achei que ele ia falar, eu cheguei, fiquei do lado dele e toquei uma também. Fala, puta, acabou o show, temos um pedófilo. Ah, mas da hora, graças a Deus. E aí você esperou o cara acabar? Eu fiquei esperando ver se ele ia notar que eu tava do lado dele. Aí ele olhou pra mim e falou, o que foi, professor? O que foi, mano? O que você quer, professor? Você está atrapalhando minhas visões. E aí? Você foi tipo aquele comercial no meio da bronha, né? Que entra na TV. Ficou brancão. Aí perguntou, o que foi, professor? Eu quero saber o que você tá fazendo aí. Não, nada não. Aí ficou, parou, voltou a escrever. Eu também não tive nem coragem de chegar. Voltou a escrever com a caneta que ele tinha emprestado do amiguinho. Devolveu. Ah, da hora, mano. Histórias de bronha na sala de aula são sempre positivas. Você, qual a sua área? Você dá aula do quê? Oi? Português, que da hora. Para quantos anos?
Ah, ensino fundamental e médio. O que ensina? Verbos? Tudo? Ensina a falar, né? Semântica. Eu tô com maior vergonha. Eu tenho 41 e eu acho que semântica é um ritmo musical. Essa balada aqui toca funk e semântica. Da hora, eu sei o que é. Mas explica aí pra quem não sabe. O que é semântica, professora? É o quê? Sentido? Ótimo. Explica pra quem ainda não entendeu. Que vergonha do caralho, mano. O que é o sentido? É o sentido da vida ou o que seria? Faz tempo que eu saí da escola, viu, pessoal? É que esses nomenclatura é foda, mano. Nossa, eu, quando eu era mais novo... Eu não gosto, porque português e inglês são as regras, né, mano? Eu fiz um intercâmbio e bombei de inglês. Eu voltei do intercâmbio e repeti de inglês. Meu pai falou, mano, você é burro pra caralho, velho. Não tem jeito, você é muito burro. Aí no outro ano eu bombei de português. Mas passei no inglês. Mentira, repeti também. Mais professores. Tem 3 aqui, ó. Tem 3 na sequência? Que da hora. Vocês dão aula do quê? Inglês. Inglês, história e matemática. Que da hora. No mesmo lugar, vocês não? Ou foi sem querer? Não? Vocês estão sentados sem querer e já descobriram que são professores? Encontrou um giz no bolso do outro e falou, ei! É você! A mina trouxe uma lousa, né? Como é que vocês... Ah, vocês devem se conhecer, né? Do sindicato. Né? O grupo no Facebook, né? Pau no cu da MC Pipoquinha. Eles estão... Não, sacanagem. E é muito engraçado essa mina, porque ninguém conhece uma música, né? Ah, mano, você conhece a música da MC Pipoquinha? O cara, não, tem aquela que ela faz um 69 no palco. A mina trepa pra caralho no palco. Faz os tira-roupa e nada contra, mano. O problema é que ela, porra, é difícil também, sabe? Porque a mina se expõe pra caralho, faz as cenas dela, né, de putaria no palco. E tem uma galera que é mais, sei lá, conservadora ou que não gosta, né? Fala, mano, você faz isso, que merda que você é, não sei o quê. E uma das pessoas que foi mexer com ela é uma professora que foi xingar ela, daí a mina fez uma declaração de merda, né? Falou, eu ganho 70 mil, professor ganha menos que 5. O que tá certo, né? Mas é uma sacanagem do caralho, né? Pô, porque se for ver a MC Pipoquinha, não devia julgar os professores, né? Eles competem pelo mesmo segmento. Os alunos, mano, né? Que os alunos vão com o professor, eles aprendem, eles evoluem. E na MC Pipoquinha eles vão lá para tocar uma. Não só na MC Pipoquinha, como no professor de geografia também. Eu queria perguntar até uma coisa pro nosso professor de geografia, que é um cara mais descolado. Que resposta você daria para MC Pipoquinha, meu amigo? Ele dormiu. É legal acender a luz e ele tá tocando uma. Sua opinião sobre o MC Pipoquinha, professor? Ela falou a verdade e é por isso que a gente está fazendo um movimento de greve agora, para a gente reivindicar os nossos... Caralho, não sai. Então a MC Pipoquinha é uma heroína, professor. Ela ajudou vocês. E aí, família tricolor, posso, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, cara, posso começar o vídeo hoje fazendo um negócio diferente, um pouco diferente? Posso mandar um beijo? Começar mandando um beijo carinhoso, especial? Você me autoriza? Hoje eu quero mandar um beijo para as viúvas do Léo Pelé. Sabe por quê? Porque vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do quanto eu aguento de mala me enchendo o saco. Em várias situações, em várias. Mas eu vi muito no começo do ano, quando o grande Léo Pelé se transferiu para o Vasco, e tá jogando bem no Vasco, não vou discutir, mas o que me encheram a paciência,
Você queimou o Léo Pelé, o melhor zagueiro da história do São Paulo, melhor que Dario Pereira e Oscar. E só para lembrar você, minha cara viúva do Léo Pelé, o Beraldo, que fez o terceiro gol hoje, ele estava aí. O Beraldo não foi contratado esse ano, o Beraldo reserva do Léo Pelé, assim como o Léo Pelé colocou o Miranda na reserva, o São Paulo não ganhou nada, mas o Beraldo estava aí, o que fez o gol, para mim um dos grandes nomes do São Paulo esse ano estava aí, ele não começou agora no São Paulo, ele era reserva do Léo. Obrigado aos treinadores que colocaram o Léo Pelé de titular e deixaram o Beraldo no banco. Mas, tirando essa pequena brincadeira, tô aqui no camarote da Sportsbet.io e jamais, depois de hoje, jamais a camisa G vai me servir. Porque o que eu comi de salgadinho, de sanduíche... Mas tô feliz da vida pelo seguinte, gente, independente do resultado, acho que foi um excelente resultado. Foi legal demais voltar no Morumbi aqui depois de tanto tempo, que o São Paulo só joga fora de casa, nunca vi. E ver mais de 50 mil pessoas aqui, eu não sei, eu nem vi se saiu público. Esse final de jogo foi alucinante, eu nem vi se teve, se saiu no público. Mas acho que a gente tem mais de 50 mil torcedores aqui hoje. Como foi legal a gente ver, independente do resultado, vou falar de novo, um grande jogo de futebol, foi um grande jogo. A gente pegou um Vasco da Gama descansado, um Vasco da Gama que foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, então é um time que só disputa o campeonato, foi eliminado do Campeonato Carioca, foi eliminado da Copa do Brasil, disputa só o Campeonato Brasileiro, é um time que joga uma vez por semana, jogou a última partida contra o Santos no final de semana passado, e hoje veio e deu muito trabalho para o São Paulo. O Vasco fez um grande jogo. Eu me arrisco a dizer, não sei, eu acho que foi um dos melhores jogos que eu assisti, não só do São Paulo, mas um grande jogo, com várias alternativas, com lances, com defesas dos goleiros, com bola na trave, com um jogo eletrizante, assim, que deu gosto de ver, porque aí se coloca no meu lugar. Eu, um crianção, né, você me conhece que eu sou um débil mental crianção, saí de Jundiaí 2 horas da tarde, cheguei aqui, vim aqui pro camarote, aí já fui comprar meu copo do jogo, comprei uma tacinha lá do pequenininha do Mundial com o pessoal da Passaporte FC, aí vim pro camarote, comecei a comer, fiz aqui a expectativa do jogo, o público chegando, fiz vídeo pros membros, feliz da vida. Começa o jogo, o Vasco pressionando, o Rafael fazendo grandes defesas, o São Paulo faz um gol com o Caleri que desencanta, faz um gol com o Nestor que hoje não chutou fofo, no primeiro gol participação do Mbappé e Marcos Paulo. E aí o Vasco faz um gol no finalzinho do primeiro tempo, numa bobeira da defesa ali, faz um gol no final do primeiro tempo. E um grande jogo. Quando a gente fez a live do intervalo, o pessoal estava comentando o seguinte, independente do São Paulo estar jogando bem, estar vencendo o jogo, mas tomou esse primeiro gol que não podia ter tomado, um jogaço. E é legal quando você vem para o estádio, torcer para o seu time, você vê um bom jogo de futebol, você vê com alternativas. O Vasco é um time que me surpreendeu. Não entendo o Vasco estar nessa fase, está liberando a zona de rebaixamento, com uma campanha ruim. Deu muito trabalho. E no segundo tempo, depois que o Dorival começa a fazer as substituições, porque o time cansou mesmo, o time fisicamente sentiu, e o Vasco começou a sobrar fisicamente. Quando saiu o gol de empate do Vasco, eu falei, na verdade o resultado é justo, porque eu não achava que o Vasco merecia perder. Eu achava que o empate era um resultado justo, que não era nenhum absurdo o Vasco ter conseguido o empate aos 37, 38. Só que aí o São Paulo não se entregou, e mesmo o time que está jogando, a quantidade de jogos que está jogando, mesmo com as substituições, mesmo mais uma vez, um time desentrosado que começou jogando, o Dorival foi fazendo as substituições, não repete o time, o Vasco repete o time. E o São Paulo, mesmo assim, com uma determinação que a gente não via nos últimos jogos, com uma disposição de vencer, com uma vontade de vencer, conseguiu fazer um gol com o Beraldo, numa cobrança de escanteio, depois o chute do Pablo Maia de longe, que o goleiro do Vasco fez uma grande defesa, e o inofensivo Juan, que a bola sobrou para ele fez o 4º gol. E foi legal demais, porque quando saiu o gol do Vasco, a torcida do Vasco calou o estádio aqui. Eles começaram a cantar quando saiu o gol de empate, e foi muito legal ver a torcida do São Paulo cantando, e gritando olé, e comemorando esse jogo, esse resultado importante para a classificação, importante para dar moral para o jogo dificílimo da terça-feira, porque o São Paulo já viaja, vai lá para os cafundó do Judas, como diria minha mãe, enfrentar o Cabédio pela Sul-Americana, e uma vitória que
o São Paulo não fez uma partida espetacular, tá bom, não fez, mas para mim fez uma ótima partida, se segurou da maneira que se segurou, criou oportunidades, teve jogadores que ficaram um pouco abaixo, mas mesmo um pouco abaixo não deixaram de se entregar, não deixaram de buscar o resultado, não deixaram de ir atrás da vitória, e acho que foi merecido. O empate não era um resultado injusto, mas eu acho que também a vitória do São Paulo, principalmente nesses minutos finais, e principalmente pela entrega, pela dedicação do time que tem jogado tanto como o São Paulo tem jogado, e em sequência, jogos difíceis, e por 3 campeonatos diferentes, eu acho que esse resultado que, mesmo sendo talvez um pouco mais elástico do que, né, se você for analisar o jogo, o resultado foi elástico, mas eu acho que foi merecido. O São Paulo não é porque o empate seria justo que o São Paulo não mereceu ganhar, principalmente por esse finalzinho de jogo aí. Vou tomar uma água, que olha o que eu tomei hoje. É a 4ª latinha que eu tomo aqui no camarote, que eu pego de Red Bull. Eu ia colocar uma vodka aqui, mas eu preferi não. Deixa eu tomar um golinho. Se alguém tiver o público, deixa nos comentários. Eu não achei aqui o público, deixa eu ver se eu encontro. Mas tava lindo o Morumbi hoje, um dia muito bonito, de muito sol. Eu cheguei cedo aqui, deixa eu ver se eu acho o público aqui. Eu cheguei, sei lá, 3 horas antes. Tá aqui o público, ó. 57 mil, nossa senhora, 57.399 torcedores, para uma renda de 3.335.000. Caramba, quase 60 mil pessoas. É lógico, né, gente? Na fase lazarica do São Paulo, lazarenta do São Paulo, a torcida lotava o estádio, você imagina agora, que você tem uma esperança, né? Você tem uma esperança de dias melhores. Então, mais uma vez, a torcida deu show, um Morumbi lindo, um dia lindo. E, pô, gente, uma noite de sábado, você comemorar uma vitória dessa do São Paulo, inacreditável. Eu não sei se você conseguiu ver o jogo, que só passou no Premiere. Uma atuação que eu, sinceramente, senti orgulho. Tem alguns jogadores abaixo ali, mas pela disposição, pela vontade que o São Paulo demonstrou, eu acho que... Eu não me lembro, juro por Deus. Eu tô tentando me lembrar aqui, juro por Deus. Quando saiu o 4º gol, eu tava tentando me lembrar uma partida contra o adversário, né? Não tô falando contra adversários fracos do Campeonato Paulista. Tô falando que o time tenha jogado bem, que tenha se imposto, que tenha conseguido criar, que tenha se defendido bem, tomado gols, mas feito gols também. Eu não me lembro. E principalmente com essa dedicação que os jogadores tiveram hoje. Mesmo todo mundo cansado, mesmo todo mundo teve... O Nestor sentiu, outros jogadores sentiram. Eu acho que... Eu não me lembro de ter visto ultimamente o jogo do São Paulo de tanta entrega assim. E eu tô muito feliz por causa disso. Eu acho que a gente teve momentos do jogo que alternou, né? O Vasco bem, criando oportunidades, criando chances, mas a gente teve... o São Paulo também teve chances. O goleiro do Vasco fez defesas importantíssimas aqui. Eu tô muito feliz, não só pelo resultado, mas por toda a atmosfera do jogo, por todo o clima aqui do Morumbi, por tudo como foi, como se desenhou essa noite de sábado aqui. Eu tô muito feliz e contente pra caramba com esse resultado, com esse time que tá dando, que o Dorival conseguiu dar uma cara pra esse time, que muita gente falava assim, o problema não era o Rogério Ceni, e eu sempre disse pra vocês que também era o Rogério Ceni. Não estou dizendo que agora com o Dorival todos os problemas do São Paulo estão resolvidos, mas a gente está vendo que o Rogério Ceni também era um problema, e um problema seríssimo, que o Dorival com pouco tempo deu uma outra cara para esse time aí, deu uma outra personalidade para esse time, e esse time hoje joga de uma maneira diferente. Quer queira, quer não queira, com os mesmos jogadores, não tem nenhum reforço, com todo mundo no departamento médico do mesmo jeito, porque ninguém se recupera, o Dorival está dando uma cara para esse time. Eu acho que muita gente fala assim, Barolo, o Dorival tá fazendo um arroz com feijão. Eu acho que quando você fala isso, eu tô pensando melhor, quando você fala isso, eu acho que você simplifica muito o trabalho do Dorival. Eu acho que não é só um arroz com feijão. Eu acho que ele tá fazendo mais que isso. Porque arrancar de determinados jogadores o que ele tá conseguindo arrancar, eu acho que é um pouco mais de mérito do que o arroz e feijão. Mesmo com essa maratona de jogos, mesmo com esses jogadores no departamento médico que não voltam, mesmo com uma série de problemas sem contratação, com jogadores que tecnicamente a gente sabe que são fracos, mas eu acho que não é só arroz com feijão que o Dorival Júnior está fazendo. Siga as redes sociais da sportsbet.io. Aliás, já falei aqui com o pessoal, nós vamos começar a trazer de novo os convidados aqui para o camarote, sortear camisa também no canal do presente da sportsbet.io. Então siga nas redes sociais. Para você concorrer a camisa autografada, você vai lá no Barolo Vídeos no Instagram, clica lá, preenche o cadastro, você já vai estar concorrendo uma camisa por semana autografada pelo elenco. E aí, a partir do mês que vem, a gente vai trazer convidados aqui para o camarote, para participar da live do intervalo, assistir aqui com todo conforto. O pessoal aqui trata a gente super bem, eu sou muito bem tratado
tratado aqui com o pessoal do Camarote, então a gente vai trazer convidados aqui, tá bom? Membros do canal, siga as redes sociais da expertsbet.io. Vamos para as notas de cada um, vou pegar meu tablet tá tudo zoado, olha o tablet, tudo bagunçado. Eu anotei aqui um monte de coisa, mas não vou falar nada que eu anotei. Eu vou dar só as notas de cada um. Rafael, o goleiro Rafael ele fez uma defesa importante logo com 20 segundos de jogo, 1 minuto de jogo no primeiro tempo, fez uma defesa importante. Eu ainda me sinto um pouco inseguro, não vou mentir para você, com as saídas de gol do Rafael. Acho que ele ainda se atrapalha, sofre falta ali. Ele me assusta um pouco nas saídas de gol. Mas não teve culpa no gol, na cabeçada ali do Vasco. E o segundo chute, o cara quase afundou a trave. Nota 7 para o Rafael. O Rafinha, para mim, foi um dos destaques negativos. Não gostei da atuação do Rafinha. Eu não me lembro do Rafinha ganhar uma disputa de bola, uma dividida. Ele foi driblado várias vezes. Eu não gostei da atuação do Rafinha hoje, mas como ganhou, ninguém fica na nota vermelha. A nota 6 para o Rafinha. Diego Costa, acho que ele fez uma partida sólida. Talvez tenha vacilado ali no segundo gol do Vasco, mas ele está sem ritmo de jogo também. Zagueiro também precisa jogar para ter ritmo de jogo. Eu sou muito mais Diego Costa do que o Alan Franco. Nota 7 para o Diego Costa. Beraldo que estava aí, né, que era a reserva do Léo Pelé, que não começou a jogar no São Paulo ontem, para mim, hoje fez uma partida, de novo, uma partida sensacional, um dos melhores em campo. O único erro do Beraldo foi uma saída de bola aqui depois que ele fez o gol, mas também não comprometeu. Outra partida sólida, segura desse menino, que já estou imaginando... Estou imaginando já os caras do Ajax olhando, já estou imaginando. Os caras do Ajax já mandando WhatsApp pro Rui Costa. Ô Belmonte, quem é esse zagueiro aí? Uma partida sólida e fez o gol, que praticamente para mim o gol da vitória, o Beraldo. Nota 9 pro Beraldo. Quem mais, gente? Caio Paulista, a torcida estava pegando no pé dele aqui porque ele recuou a bola para trás umas vezes. Ele fez uma jogada de Messi, fez uma jogada de Cristiano Ronaldo e o goleiro do Vasco fez uma defesa inacreditável. Na verdade... Tecnicamente, o Caio Paulista é aquele problema, né, gente? Ele tem um relacionamento dele com a bola, não é essas coisas. Mas a gente não pode esquecer que o cara joga improvisado também. O cara não é lateral, vai ter que marcar os caras aqui atrás. O Vasco muito forte pelos lados do campo. Então, como ganhou o Caio Paulista? Caio Paulista, eu falei o quê? Marcos Paulo não. Caio Paulista, calma, Caio Paulista. E as dificuldades nos cruzamentos, mas ele joga improvisado. Então, vou dar uma nota 6, 6,5 pro Caio Paulista. O Luan teve um amigo, Lucas, lembrei o nome dele, na live do intervalo falou que ele era cosplay do Jusilei. Na verdade, não é nem isso, tá parecendo com o Jusilei, né? Na verdade, não é nem isso. Eu acho que aqui do campo, da onde eu vejo, você vê, dá pra ver bem do campo daqui. Eu não acho que ele tá gordo, mas eu acho que ele tá pesado, ele tá pesadão, tá sem ritmo de jogo, tá pesadão. Então você vê ele travado e errando bote, no primeiro tempo ele foi muito mal, e erro de posicionamento, sempre correndo atrás da bola. Pra mim o Luan fez uma partida fraca. Ele e o Rafinha talvez tenham sido os piores. Nota 5,5, 6 pro Luan. O Nestor, ele não teve uma participação brilhante, mas ele fez 2 jogadas importantes. Uma que ele driblou 2, tocou pro Luciano, o Luciano bateu em cima da zaga. E no gol, o Nestor, melhor do que a finalização, porque ele não chutou fofo, e de perna direita, hein? De pé direito, hein? Não foi de... Ele tava dentro da pequena área, mas... Eu acho que melhor que a finalização do Nestor foi a limpada que ele deu na jogada com o pé esquerdo. No contra-ataque armado pelo Luciano, que aliás começa com um arremesso de bola do Léo Pelé, a Noviúvas, um arremesso de lateral, o Vasco se atrapalha, o Luciano puxa o contra-ataque e a bola sobra pro Nestor, ele limpa a jogada com o pé esquerdo e fica livre dentro da pequena área, bateu bem, não chutou fofo e fez um golaço. Então nota 8, 8,5 pro Nestor. Foi substituído, parece que ele sentiu, eu não vi, mas parece que ele sentiu e tomara que não seja nada. Quem mais? O Marcos Paulo é o seguinte, não entendi porque ele foi substituído. O Dorival quis preencher um espaço ali, porque o Vasco vinha jogando muito pelo lado dele ali. O Marcos Paulo, no primeiro gol, se você perceber, eu acho que o mais importante que a assistência do Marcos Paulo foi ele ter acreditado na jogada. Porque ele toca a bola para o Luciano, ele acompanha a jogada. O Luciano meio que disputa a bola com o zagueiro e perde. Se o Marcos Paulo não tivesse acreditado na jogada, ele não teria dado assistência para o Caleri. Então, só por causa disso, eu vou dar nota 7 para ele. Luciano, para mim, o Luciano fez, principalmente no primeiro tempo, a melhor partida dele com a camisa 10 do São Paulo, a melhor partida dele no ano com a camisa do São Paulo. Participou dos gols, armou contra-ataque, finalizou, deu assistência. Para mim foi o Luciano, aquele jogador que a gente espera, o jogador que a gente espera que ele seja o nosso camisa 10, um jogador importante, de destaque. Então acho que ele fez o melhor jogo do ano, vou dar uma nota 8,5, 9 para o Luciano. Caleri desencantou, precisava fazer esse gol mesmo, acho que era importante o Caleri marcar.
O Caleri também não foi brilhante, meio apagado ali, meio escondidão, mas na hora que precisou dele, quando tocaram nele, aquela história toca no Caleri que é gol, tocaram pro Caleri, ele fez o gol. Desencantou, acho que precisava fazer esse golzinho o Caleri. Nota 8 para ele. Para os caras que entraram, o Pablo Maia tentou fechar os espaços ali, não comprometeu. O Alisson ciscou mais do que qualquer outra coisa. O Rato também deu assistência pro Juan. O Juan fez um gol, nota 8, o único que vai ter nota é o Juan. E o Michel Araújo entrou ali na correria, tentou algumas jogadas. Eu acho que de todos esses aí, o Juan por ter feito gol e o Pablo Maia que tem os méritos. E o Dorival, ou Genial Júnior, como você queira, eu acho que o Dorival, independente do resultado de hoje, independente do placar de hoje, eu acho que o Dorival conseguiu em pouco tempo arrumar a casa, vai. Não sei se dá para dizer isso ainda, não sei se é muito cedo, mas eu acho que o Dorival pelo menos deu uma cara para o São Paulo. Hoje você vê o São Paulo, principalmente no campo aqui, né? Quando você vê, porque o São Paulo jogou pouco em casa. É o terceiro jogo do São Paulo com o Dorival, é o primeiro que eu assisto no campo aqui, né? Que eu não vi, não lembro de ter visto. Eu vi contra o América, eu não vi. Eu vi contra o Inter eu estava aqui. Mas no campo você percebe o time mais bem postado. Eu acho que hoje, com o Luan e o Gabi no meio de campo, aliás, não faltou a nota do Gabi, né? Já vou dar a nota dele. Discreto, para mim o Gabi foi discreto, não fez uma partida excelente, nota 6, 7 para o Gabi. Eu acho que com o Gabi e o Luan a defesa ficou mais exposta, porque é uma equipe que nunca jogou junto. Então o Dorival está tendo que fazer essas mudanças, mas mesmo com as mudanças, o time mantém um padrão. Hoje eu acho que o time ficou um pouco mais exposto, principalmente no primeiro tempo, e jogou contra um descansado Vasco. Mas eu acho que os méritos do Dorival não são apenas pelo simples arroz e feijão. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Eu acho que é o arroz e feijão com gourmet, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele tem muito mérito em pouquíssimo tempo, sem ter tempo de treinar, com os mesmos jogadores lesionados, disputando o mesmo número de competição do ano passado, o Dorival conseguiu dar uma cara para esse time. O que para mim só mostra o seguinte, o quanto é importante o trabalho do treinador. O elenco é ruim, tem jogador tecnicamente ruim, beleza, mas o trabalho do treinador é importantíssimo. Lembra que a gente falava assim que o treinador do Água Santa no Campeonato Paulista tinha conseguido dar uma cara pro time em 14 jogos, o que o Rogério Ceni não tinha conseguido fazer em 107? É isso. O Dorival, com o trabalho dele, mesmo sem ter tempo de treinar, com todas as dificuldades, com os lesionados, com todas as competições, com as viagens, jogos difíceis, conseguiu dar uma cara pro São Paulo. Bom, encontro vocês amanhã, domingo, 1h, tem a coletiva do Dorival no Barulho Jogos, e na segunda-feira, 1h, comentando comentários. Então já sabe, aquele like de 3 dedos, aquela inscrição no canal que você olha para um lado e bate para o outro, e a gente se encontra na segunda-feira, prestigie a mídia alternativa, nos ajude a crescer mais, a crescer o canal e a mídia alternativa. Eu vou comemorar que hoje tem uma cerveja. Hoje eu vou me embriagar. Embriagar não, vou tomar uma cerveja de leve. Fiquem com Deus, gente. Forte abraço. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do esportesbet.eu. Eu dou sorte. Quando eu como bem, eu dou sorte. Fiquem com Deus. Forte abraço. Aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau.